Olá, tudo bem? Posso te contar uma história? Meu nome é Fabiola Nascimento, eu tenho 52 anos. Eu estou aqui num lugar muito gostoso, um lugar de natureza aqui em Barão Geraldo. Eu estou na Unicamp, aqui na Casa do Lago. E esse lugar é muito especial para mim. Aos 50 anos, já fazia mais de 20 anos que eu estava no mundo corporativo, tive bastante sucesso nas empresas que eu trabalhei. E meus filhos adultos, formados, e eu estava chegando em casa todo dia do trabalho e sentava na frente da TV, assistia TV, comia qualquer coisa, e aquilo ali para mim não estava tendo sentido mais. E aí, vendo o Instagram, passou no feed a informação de que estavam abertas as inscrições para o vestibular da Unicamp. E aí eu, no impulso, naquele momento, fiz minha inscrição para o vestibular da Unicamp. Na época, assim, minha primeira ideia foi fazer história, mas não tinha história no noturno, eu ainda trabalho. E aí dei uma olhada no curso de Ciências Sociais e escolhi Ciências Sociais apenas. E me inscrevi para o curso. E não contei nada para ninguém. No dia do vestibular, o vestibular foi numa universidade próxima aqui da Unicamp, não foi na Unicamp a primeira fase. E aí eu cheguei com bastante receio, né? De como seria a prova, mas assim, não tinha falado para ninguém, na verdade, por vergonha. Com medo, sabe aquele medo de eu vou falar e depois eu vou frustrar, e depois eu vou falar o que para as pessoas? Não, eu fui com tranquilidade, mas não falei nada para ninguém. Cheguei, fiz a prova, e aconteceu uma situação, né? Quando eu estava subindo as escadas para fazer a prova, chegou num determinado momento que uma moça me parou e falou: olha, daqui não, você não pode acompanhar ninguém, né? Entendendo naquele momento que eu estava acompanhando um filho ou alguma outra pessoa que estava fazendo a prova. E aí eu olhei para ela e falei: na verdade eu vou fazer a prova. Aí ela se desculpou e eu continuei, fui para a sala, mas fui confiante para fazer a prova. E fiz a prova. Fiz a prova, voltei para casa, achei que tinha sido uma prova bonita. Eu falava para as pessoas que a prova era bonita depois, quando eu contei, né? Porque o que aconteceu foi que eu fui aprovada na primeira fase. E aí a segunda fase, ela era no domingo e na segunda-feira. Então eu tinha que contar para o meu chefe, eu tinha que contar para as pessoas do trabalho por que eu estaria ausente. Então pedi, fui falar com o meu chefe, né? Contei para ele que eu tinha me inscrito para o vestibular da Unicamp, que eu tinha sido aprovada na primeira fase. E aí ele ficou muito feliz, comemorou comigo, e eu achei incrível, assim, a comemoração dele, porque as pessoas já falavam assim: passou? Nossa, que bacana, que legal, né? Mas aí eu já ia logo com uma desculpa: mas foi a primeira fase, acho que eu dei sorte, né? É múltipla escolha. E aí contei para as pessoas no meu local de trabalho, e elas comemoraram muito, e algumas já falavam assim para mim: olha, não tem problema se você não passar depois, né? Você já tem uma conquista, já com medo de eu me frustrasse, que eu me frustrasse assim com a falta de aprovação para uma segunda fase, né? E aí chegou a segunda fase. E a segunda fase foi aqui na Unicamp, foi lá no ciclo básico 2, né? No PB, na verdade. E aí eu me lembro da emoção quando eu entrei numa sala de aula da Unicamp. Eu realmente me emocionei. Achei que eu já era vitoriosa por estar chegando ali naquele momento. E aí me sentei e fui fazendo a prova, né? Não pensei naquilo que eu estava fazendo, só queria fazer o meu melhor naquele momento. Era isso que eu pensava. E, enfim, fiz a prova, saí da prova assim, feliz da vida. Aí eu já tinha contado em casa, tinha contado para os meus filhos, estava todo mundo torcendo por mim. E o que eu dizia para as pessoas é: que prova linda, que prova honesta, que prova justa, que incrível fazer essa prova. Era isso que eu contava para as pessoas. E acabou que no dia que saiu o resultado do vestibular, antecipou, né?
foi antecipado, estava previsto para uma data e aí anteciparam, e aí o pessoal, nesse dia eu estava, acho que, eu sou educadora e estava atuando num curso, e quando o pessoal, meus colegas de trabalho, eles viram que saiu antecipadamente aí a lista, né, dos aprovados, eles correram para poder olhar. E aí viram que eu tinha sido aprovado e já começaram a comemorar, já começaram a colocar nos grupos. E aí eu saio dessa aula que eu estava lá numa educadoria, num curso, e aí vi meu celular com aquele monte de mensagem, e aí através deles eu soube que eu tinha sido aprovada no vestibular da Unicamp. Fiquei emocionada, claro, já corri, falei para minha filha, e aí ela, vamos ligar por vídeo, né, pro meu filho, vamos ligar por vídeo para você falar, e aí eu liguei e falei, olha, eu passei no vestibular, e ele, passou? Como assim? Passou, e começou a comemorar também. Mas o que eu percebi, né, esse processo todo, das possibilidades que às vezes a gente deixa de fazer por não acreditar que seja possível, ou por vergonha, ou por qualquer outro tipo de preconceito que a gente acha que possa existir. E eu quero dizer que em nenhum momento eu me senti desrespeitada ou com algum tipo de preconceito com os meus colegas de curso. Eu sou muito feliz com o curso que eu escolhi, os professores são realmente incríveis, a Unicamp é uma faculdade incrível, tem uma super estrutura, e eu fico até muito surpresa de ver algumas pessoas fazendo ofensas a essa faculdade ou a determinados cursos. Eu quero dizer que eu sou aluna do IFISH com muito orgulho, tenho muito orgulho de fazer parte desse instituto da Unicamp, tenho aprendido todos os dias, tenho sido incentivada a aprender e a colocar meu conhecimento em prática. Então, para você que está pensando em prestar o vestibular da Unicamp, saiba que aqui é uma universidade incrível. E para você, 50 a mais, né, que hoje está sem um objetivo e não sabe o que fazer, pense em voltar a estudar. Eu te falo que eu consigo conciliar o meu trabalho e consigo estudar e consigo ver novas possibilidades e consigo movimentar esse conhecimento para a minha vida. Então desejo que você possa saber que é possível fazer o vestibular, que a gente pode se preparar e que a gente pode fazer parte também de uma comunidade acadêmica. Também quero dar uma dica, né? As pessoas me perguntam muito como foi que eu consegui passar no vestibular da Unicamp. E tem uma brincadeira que eu faço que é assim, ó, talvez os meus amigos de 18, 20 anos eles tiveram que aprender tudo a história. E na verdade, nos últimos 50 anos eu vivi a história. Então, eu tenho um conhecimento, de economia daquilo que a gente observa na vida. O conhecimento, a gente traz uma bagagem. Eu não sou um estudante, ninguém está zerado ali no conhecimento, né? Nós trazemos um conhecimento de vida que é importante e que esse conhecimento é aproveitado pela prova da Unicamp, tá? Também quero dizer que a Unicamp tem um projeto chamado Cria Unicamp, que eu só conheci na época do vestibular. E aí eu trabalhava numa cidade próxima, aqui, cerca de 20 quilômetros da minha casa. E todos os dias eu ia ouvindo pelo YouTube os vídeos da Cria Unicamp, que está no YouTube para todo mundo, tá? Então eu ia ouvindo, eu voltava ouvindo, e antes da prova eu peguei no YouTube também, sabe aquelas revisões que os vestibulinhos, né? Pessoal que oferece aquelas mega revisões aí antes da prova. Pois eu peguei no final de semana e fui estudando aquelas revisões que são gratuitas, do ano anterior mesmo, porque tem muita coisa, gente, que o conhecimento não muda simplesmente do dia para a noite. Tem grandes verdades no nosso conhecimento, na história, na matemática, na física. E aí eu peguei gratuitamente esse material na internet e estudei. E foi assim que eu fui aprovada no vestibular da Unicamp. Todos os dias eu saio cedo da minha casa para ir trabalhar.
do meu trabalho eu venho direto para a universidade. Então eu tenho as camisetas da Unicamp, porque facilita também minha vida, né? E todos os dias eu trabalho, faço o que eu preciso fazer, e aí depois venho para a universidade, e interajo com as pessoas, e aprendo, e estou feliz vivendo a vida universitária pós-50 na Unicamp.